Pelo sinal da Santa Cruz, e vai-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Durante a última Guerra Mundial, um oficial do Estado-Maior alemão foi mortalmente ferido e estava em um hospital francês. A freira que cuidava dele nesse hospital era alemã também. E ao compreender que o ferido era católico, pensou em chamar um padre. O oficial, porém, não queria nem ouvir falar de religião. Bem, disse ela, vou rezar muito pelo senhor para que Deus toque o seu coração. E ele respondeu, bobagem. Você se cansará e irá parar de pedir. Ela, porém, respondeu, não pense que seja assim. Há um homem por cuja conversão tenho rezado por 16 anos. 16 anos, disse ele. Você deve gostar muito dele. É seu pai ou um irmão? E ela respondeu, não, nem o conheço. Minha mãe era empregada de uma condessa na Alemanha. Há 16 anos a condessa disse à minha mãe que pedisse e rezasse pelo seu filho que levava uma vida bem complicada. E desde então eu tenho rezado a Deus todos os dias por ele. E as outras irmãs também. Agora, me escreveu a condessa e disse que ele está no exército. O oficial foi ouvindo cada vez com maior interesse essa explicação da irmã. E, por fim, disse, por acaso o nome da sua mãe é Beata? E ela respondeu, sim, é. Mas o senhor é o Conde Carlos? E era. E ele ficou tão comovido com a perseverança daquela irmã, rezando pela sua conversão, que resolveu receber os sacramentos. Pouco tempo depois, morria piedosamente. Uma das verdades da nossa fé mais amada e vivida pelos cristãos da primeira hora é a comunhão dos santos. Isso que nós rezamos todos os domingos no credo, creio na comunhão dos santos. E o que era essa comunhão dos santos? Era uma comunicação de bens espirituais. Os primeiros cristãos rezavam uns pelos outros, rezavam pela igreja perseguida, recorriam aos primeiros mártires e que eram os primeiros santos, e se amavam com um amor admirável. Assim nasceram, por exemplo, as chamadas cartas de indulgência, que é o que deu origem às indulgências, né? E os mártires ofereciam seus sofrimentos em reparação pelos pecados dos cristãos. Naquela época, né, a confissão não era exatamente como é agora. O ritual da confissão não era exatamente como agora. Agora nós nos acusamos dos nossos pecados, o padre nos dá uma penitência, né, e depois absolve. E depois da absolvição nós vamos e cumprimos a penitência. Naqueles primeiros tempos não era bem assim, né? O cristão ia se confessar, em geral o bispo, né, dava, antes da absolvição, dava uma penitência para que ele cumprisse, e depois de cumprir a penitência ele voltava e o bispo dava então a absolvição. Acontece que aquelas penitências duravam muito tempo, né? Porque tinham, entre outras coisas, uma consciência muito mais delicada do que a nossa, do que era a maldade do pecado. E, portanto, as penitências eram duras, duravam meses, anos às vezes.
Então, o que faziam os cristãos? Né? Iam, depois de confessar, de acusar os pecados, iam onde estavam os mártires e pediam a eles que oferecessem os seus sofrimentos como reparação, né, como penitência pelos pecados do cristão que ia lá. E assim o mártir, os mártires não eram martirizados imediatamente, né, ficavam lá um bom tempo na prisão, e então pegavam esse escrito, essa carta, levavam ao bispo, o bispo olhava aquilo e dava em seguida a absolvição. A ata do martírio das Santas Perpétua e Felicidade, as Santas Perpétua e Felicidade sofreram martírio no comecinho do século III, ano 202 mais ou menos. Muito bem, então há 3 relatos, né, do martírio. Um relato oficial que faziam os próprios romanos, depois um outro relato escrito por um outro cristão e um relato escrito pela própria mártir Perpétua. Então, nesse escrito, ela conta como, na prisão, sonhou com um irmão menor que havia morrido com câncer. Então, ela explica como ela rezou, né? Nesse sonho, o irmãozinho aparecia com aquela marca, né, no rosto do câncer e queria beber água, mas não conseguia porque a mureta do poço era alta. Então ela via nesse sonho a aflição do menino, né, querendo beber água. Ela entendeu, conta ela que entendeu, que ele estaria no purgatório e precisaria de orações. Então ela oferece os sofrimentos do cárcere para o irmão e sonha novamente. Nesse segundo sonho, né, ela conta que ele estava com o rosto limpo, sem a marca do câncer e brincando como brincam as crianças. E entendeu assim que ele tinha ido para o céu. Então vocês vejam, né, como essa era a fé que tinham aqueles primeiros cristãos, né, que podiam ajudar uns aos outros, podiam rezar uns pelos outros, podiam oferecer os sacrifícios uns pelos outros. E não apenas os que estavam na terra, também há aqueles que estavam no purgatório. São Paulo narra, né, mais de uma vez, o acontecimento marcante da sua vida, que foi o encontro com Cristo. Nessa primeira aparição, Jesus se apresenta ao apóstolo São Paulo, a Saulo, né, na época, pessoal e intimamente unido aos seus seguidores. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando São Paulo vai caminho de Damasco para prender os cristãos, cai no chão e ouve essa voz, né, a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem é, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quer dizer, Nosso Senhor se apresenta intimamente unido àqueles que ele persegue, aos primeiros cristãos. Então isso marcou profundamente a vida de São Paulo. Mais tarde, vai desenvolver São Paulo, numa das suas cartas, a doutrina do corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Estamos todos unidos entre nós e unidos a Cristo. Bem, então era essa a fé inquebrantável dos primeiros cristãos, nessa união, né, que havia entre eles. E exatamente essa fé que levava São Paulo a pedir orações, por exemplo, aos primeiros fiéis de Roma, aos quais ele não conhecia pessoalmente, e pedia orações para que saísse bem
o seu apostolado diante dos incrédulos da Judeia. Por outro lado, também São Paulo se sentia muito unido aos seus irmãos na fé, aos que, nas suas cartas, chamava de santos. Saúdam os santos que estão em Filipos, saúdam os santos que estão em Corinto. Um autor espiritual diz o seguinte: o que significa a comunhão dos santos? Significa que todos os que estamos unidos em Cristo, os santos do céu, as almas do purgatório e os que ainda vivemos na terra, devemos ter consciência das necessidades dos outros. Os santos do céu devem amar as almas que Jesus ama, e o amor que tem pelas almas do purgatório e pelas almas da terra não é um amor passivo. Os santos estão ansiosos por ajudar a caminhar para a glória essas almas, cujo valor infinito estão agora em condições de apreciar melhor, né, do que antes. E se a oração de um homem bom na terra pode mover o coração de Deus, como não será a força das orações que os santos oferecem por nós? Eles são os heróis de Deus, seus amigos íntimos, seus familiares. Bem, como eu dizia, a comunhão dos santos é uma das verdades mais entranháveis, mais consoladoras da nossa fé. Uma união não de bens materiais, mas de bens espirituais que não perecem, nem com a morte, conservam-se para a verdadeira vida. É a comunhão dos santos, a união de todos os cristãos, união das três igrejas: a igreja do céu, que a gente chama triunfante, a igreja da terra, militante, e a igreja do purgatório, também chamada padecente. Então é a união dessas três igrejas. É o tesouro formado pelos méritos de Cristo, de Nossa Senhora e dos santos. Quer dizer que há uma comunicação de graças, de favores. Nós estamos todos unidos, os da terra, os do céu e os do purgatório. Que verdade tão bela, né? Por isso a gente diz que a igreja é uma grande família. Uma família que está na terra, no céu e no purgatório. E é exatamente por essa união, por essa possibilidade de comunicação de bens, é que nós podemos rezar uns pelos outros. É essa união que nos assegura, por exemplo, a proteção dos anjos da guarda e a intercessão dos santos do céu. E entende-se também que os cristãos nunca estão abandonados, por mais que um cristão morra só, jamais morre só. Toda a igreja está com ele. Vocês sabem que a missa que os sacerdotes rezam tem umas intenções, né? Então, tem a primeira intenção, que é pela qual o padre foi e pediu para que rezasse, né? Depois tem uma segunda intenção, que é a segunda intenção pessoal do padre. E há uma terceira intenção independente dele, que toda a missa tem. E essa terceira intenção são todos os cristãos do mundo inteiro. Assim, quando eu celebro uma missa, né, eu peço por intenções concretas. Agora, nesse mês de novembro, a gente tem pedido muito pelos defuntos, né? Independente disso, a missa tem um valor que atinge até o último católico do último lugar de toda a terra. Não é uma verdade consoladora? Nunca estamos sós. Toda a igreja inteira, reza por nós. Todos e cada um dos nossos irmãos, quando lutam, quando se esforçam por ser melhores, estão rezando por nós. Esse esforço, esse empenho em ser melhores, atinge a todos nós. E o nosso anjo da guarda, que nós já falamos tanto dele no último recolhimento, tem esse dever tão belo de velar por todos nós. Quer dizer,
Não é a igreja uma espécie de congregação de católicos, mas é, de fato, a família de Deus. Uma família que pertence aos céus. Uma família que se encontra dividida, só aparentemente dividida, na terra, no purgatório e no céu. Aparentemente dividida porque, de fato, estamos mais unidos do que os homens na terra. Os nossos irmãos do céu, os santos e os anjos, torcem por nós. Ou melhor, não só torcem, intercedem por nós. Se alegram com as nossas vitórias, se entristecem com as nossas derrotas. E é uma verdade que, quando nós estamos convencidos dela, nos torna fortes, seguros, serenos, confiantes. O Opus Dei vai para frente, pela graça de Deus, mas porque tem atrás de si a oração de tanta gente aqui em Campinas, no Brasil, no mundo inteiro. A obra vai para frente porque o céu reza por nós. A igreja e a obra crescem com a oração de todos nós. Mais ainda, quando nós ouvimos dizer, e vocês já ouviram dizer aqui nos recolhimentos, de muitos modos diferentes, que temos que fazer algo grande com a nossa vida, o que é que nós queremos dizer com isso? Se, por outro lado, também a nossa vida é a vida comum, ordinária, né? Escondida, que é santificar o comum. Então, como se pode fazer algo grande, que aparentemente é tão pequeno, né? Nós queremos dizer o seguinte, que não somente tudo que fizermos tem um valor eterno, porque é feito para Deus, mas também porque, pela comunhão dos santos, nós somos, com o nosso esforço por santificar o trabalho, né, a nossa vida comum escondida, somos força de Deus para a igreja, para toda a igreja, para a obra e para toda a igreja. Isso é a comunhão dos santos. Bem, como consequência, há duas coisas que nós poderíamos pensar. Primeira, que de algum modo já explanei com o que nós estamos aqui considerando, é que nós somos destinatários, né, da comunhão dos santos. É isso, né? Toda a igreja reza por nós. Os santos rezam por nós, os anjos rezam por nós. Não só os nossos irmãos que temos ao nosso lado, que conhecemos, rezam por nós. Toda a igreja reza por nós. Então, nós somos destinatários dessa coisa maravilhosa, né? Que é a oração de toda a igreja. Da terra, da igreja do céu e também da igreja do purgatório, porque as almas do purgatório, embora não possam rezar por elas mesmas, né? Podem rezar por nós. E é agradável a oração, a Deus é agradável a oração que elas fazem por nós. Essa é a primeira coisa. E a segunda, que é o seguinte, nós somos destinatários, né, da comunhão, de toda essa graça que nos chega pela comunhão dos santos. Mas também nós somos responsáveis dessa comunhão dos santos. Quer dizer, o fato de ser destinatário tem também um outro lado, que é que os demais membros do corpo místico da igreja esperam as nossas orações, contam com as nossas orações. E não só com as nossas orações, mas com a nossa fidelidade, né, com o nosso esforço por ser melhores cada dia. São José Maria, ao falar da comunhão dos santos, usava uma imagem, dizia, somos elos da mesma corrente. E me lembro que em Roma, lá em Cava Bianca, onde nós morávamos quando estudávamos teologia, havia pelo jardim umas correntes, né, grandes que lembravam exatamente isso, né? Quer dizer, nós somos elos. Então o elo precisa manter-se firme. Se o elo abre, quebra a corrente. E por isso recordava a responsabilidade que temos cada um de nós para que chegue a todos
essa graça, esse sangue oxigenado para que chegue até o último dos cristãos. Assim, a nossa luta, nosso esforço por ser melhores e por ser santos não é um benefício só para nós, mas para toda a igreja. Reparem a responsabilidade disso, né? Então, que bom seria que quando a gente tem que fazer uma penitência, quando chega o momento de cumprir o nosso plano de vida, e pelas razões que forem, nós temos pouca disposição de fazê-los, não temos vontade, que a gente se lembre, né? Bom, mas não é só para mim, né? Não é só o bem para mim isso. E se eu deixar de rezar, eu vou perder esse bem? Não. Eu vou não estar enviando aos meus irmãos que tenho próximo e aos que tenho longe essa graça que eles esperam de nós, porque eles também lutam para serem melhores. Depois, assim como a nossa luta e o nosso esforço é um benefício para todos, também as nossas faltas e os nossos pecados não são só um prejuízo para nós mesmos, mas o é para toda a igreja. O Papa Santo João Paulo II, perdão, num dos documentos que escreveu, dizia o seguinte: esta é a outra face daquela solidariedade que, em nível religioso, se desenvolve no mistério profundo e magnífico da comunhão dos santos, graças à qual se pode dizer que a esta lei da elevação, não é, todo bem que faz a comunhão dos santos, por isso ele fala esta lei da elevação, corresponde, infelizmente, à lei da queda, da caída, de tal forma que se pode falar de uma comunhão do pecado, pela qual uma alma que se rebaixa pelo pecado, rebaixa consigo a igreja e, de certo modo, o mundo inteiro. Continua dizendo o Papa. Por outras palavras, não existe pecado algum, mesmo o mais íntimo e secreto, o mais estritamente individual, que afete exclusivamente aquele que o comete. Todo pecado repercute, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor dano em todo o conjunto eclesial e em toda a família humana. É impressionante, né? Isto é, quer dizer, por causa dessa união, também os nossos pecados afetam os demais, né? Deus criou o homem desse modo. Nós estamos unidos, né? Profundamente unidos. Vocês vejam, a gente pode se perguntar, né? Bom, todas as paixões, né, que nós temos, essa desordem, né, que o corpo se rebela contra a alma, que nós sentimos constantemente, provém do pecado de Adão e Eva. Tá? Puxa, mas que culpa tenho eu, né, de sofrer tudo isso se o pecado foi deles? Exatamente porque é essa mística união entre todos. Então, assim como o pecado original não afetou apenas Adão e Eva, mas a todos os seus filhos, a todos os homens até o fim dos tempos, assim também os pecados pessoais, de algum modo, afetam toda a igreja e, como o Papa fala, o conjunto de toda a família humana. Quando há um santo na Terra, se pode dizer que a humanidade muda. Quando há um santo na Terra que reza, não só a igreja cresce, a humanidade se torna melhor. E se todos nós fôssemos santos, mudaríamos o mundo, né? Às vezes nós nos queixamos, como é que estão as coisas, que barbaridade, né? A sociedade está moralmente baixa, né? Horrível. Bom, pois pense que se você e eu não queremos que não seja assim, acreditemos, né, que o nosso esforço por ser melhores, por rezar mais, por mortificar-nos mais, pode e vai mudar a sociedade em que nós vivemos. Bem, assim como nós devemos rezar pelos cristãos que estão conosco na igreja peregrina, aqui na Terra, também devemos rezar pelos nossos irmãos do purgatório.
Aliás, se pode dizer que a maior caridade que nós podemos fazer é rezar pelas almas do purgatório. Tá? Porque elas são pobres de oração, não podem fazer nada, elas têm que ficar lá o tempo que Deus determinou. E sofrem imensamente, muito mais do que nós. Sofrem com a ausência de Deus. E tudo que nós fizermos por elas aceitam, elas não recusam a graça de Deus. É diferente, né? Se eu rezo por alguém na terra, devo rezar, essa pessoa pode recusar a graça. Isso não acontece com as almas do purgatório. Elas bebem, né? Bebem uma Ave Maria, bebem. Por isso, a maior caridade que nós podemos fazer é rezar pelas almas do purgatório. Esse mês de novembro, a igreja recomenda que se reze pelas almas do purgatório. E que se reze e que se faça essas considerações que nós estamos fazendo aqui. A comunhão dos santos, a morte, o inferno, o céu. Bem, então pensemos um pouquinho no purgatório, né? Para ver a Deus, para contemplá-lo no céu, há uma condição. E essa condição é estar com a alma totalmente limpa, imaculada, porque Deus é imaculado. Alma limpa quer dizer limpa de toda a culpa e de toda a pena devido aos nossos pecados, senão a gente vai ao purgatório. Limpa de toda a culpa. A culpa o que é? A ofensa que se faz pecando, né? Isso é a culpa. E a pena? A pena é a consequência da desordem que o pecado causou, né? E que, portanto, precisa reparar a pena. Então são duas coisas: pedir perdão a Deus e reparar a pena. Por isso, quando você vai confessar, o sacerdote diz: reza em penitência, é o Pai Nosso. Nunca dá uma penitência que seja equivalente aos nossos pecados. Então é preciso fazer penitência pelos nossos pecados, porque se morremos em amizade com Deus, portanto em estado de graça, mas sem saudar a pena devida pelos nossos pecados, nós iremos ao purgatório. Então, são essas almas que estão no purgatório, né, que têm que reparar, porque não reparou em vida, os pecados. E a igreja reza e pede que rezemos pelas almas do purgatório. Para entender, né, e ajudar os defuntos, e entender como eles podem ajudar-nos, eu queria rapidamente falar de cinco ideias que a teologia ensina. Primeira, todo pecado traz consigo uma pena e uma culpa. Como dizia, a culpa é a ofensa que se faz a Deus, preferindo sempre o algo criado, porque isso é o pecado. O pecado é a escolha de algo criado no lugar do Criador. E a pena é a reparação que o nosso pecado causou. Nosso pecado causa sempre uma desordem, às vezes visível, a maior parte das vezes invisível. Uma desordem que é uma conversão ao criado. E para isso que suja a alma, então é preciso não apenas tirar a culpa, que se perdoa na confissão, mas também a pena que nem sempre se perdoa na confissão, depende do arrependimento. Em geral fica pena, né, depois da confissão para reparar. Bem, se a pena não for cumprida na terra, terá que ser cumprida no purgatório. Depois, uma segunda coisa, não apenas por causa da pena que nós ficamos no purgatório, mas por causa das consequências do pecado. Então, quando nós pecamos, sem dúvida que ofendemos a Deus e somos culpados. Mas, o que faz o pecado? O pecado ata mais a alma ao próprio pecado. Então, aumenta a inclinação ao pecado. Quando eu peco de preguiça, eu vou me confessar, ótimo, né? Me perdoar da preguiça, mas não a inclinação. E se eu peco 2, 3, 4 vezes, essa inclinação aumenta, né? Então, se vai ao purgatório com essa inclinação que não está reparada. Então é curioso, mas as almas no purgatório ainda sentem a força das paixões, da ira, da preguiça, e isso as faz sofrer tremendamente. Então, no purgatório,
esse sofrimento do purgatório vai purificando, vai fechando essas feridas até que desapareçam para poder ir para o céu. Jesus dizia aos judeus: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe, somos os judeus, né? Somos filhos de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livre? E Jesus respondeu, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado torna-se escravo do pecado. É isso que quer dizer, né? Que o pecado se prende à alma. Ou melhor, né, as consequências, as inclinações do pecado ficam presas à alma, a alma fica amarrada ao pecado. E também é isso que explica a facilidade com que nós repetimos os pecados. Por quê? Porque ficou lá, né, um lastro que não foi reparado, consertado pela penitência pessoal. Por isso, para ir ao céu é preciso estar limpos de toda a pena e limpos, desapegado, desatado de todo o pecado. É melhor fazer um purgatório na terra, aceitar a dor, aceitar o sofrimento como reparação, né, das faltas que nós cometemos, mas também para desarraigar esse apegamento ao pecado. E esse processo de limpeza da pena e de desapego do próprio pecado é o que se chama purificação. Quando a alma na terra não limpou a pena ou ainda está presa aos pecados, necessita dessa purificação. Então é melhor purificar-se na terra do que purificar-se no purgatório. E esse é o sentido e a razão do purgatório. Então, o que é o purgatório? Um lugar que Deus nos prepara para a visão beatífica. E assim, purificados, evita que nós tivéssemos, vamos dizer assim, uma espécie de vergonha eterna, se nós nos apresentássemos sujos diante da pureza infinita de Deus. Depois, como é que é o purgatório? Santa Catarina de Gênova, num pequeno tratado muito famoso, que se chama Tratado sobre o Purgatório, ou do Purgatório, diz o seguinte: a alma justa, ao sair do seu corpo, vendo em si mesma alguma coisa que macula a sua inocência primitiva e se opõe à sua união com Deus, experimenta uma aflição incomparável. E como sabe muito bem que este impedimento não pode ser destruído senão pelo fogo do purgatório, desce ali de repente com toda a vontade. Sabendo que este purgatório é o banho destinado a lavar essas espécies de manchas, corre para lá, pensando muito menos nas dores que lhe esperam que na dita de encontrar ali a sua primitiva pureza. Portanto, o purgatório não é uma sala de esperas, né, que deixa passar o tempo para ir para o céu. Não, é um lugar de dor, é um lugar de aflição e um lugar de sofrimento. É um mistério porque, ao mesmo tempo, é um lugar de esperança, porque elas sabem que vão ver a Deus, né, que não tem mais perigo de perder o céu. O maior sofrimento do purgatório, mais que a dor física, é a ausência de Deus. A alma justa, diz a santa, ao sair do seu corpo, vendo em si mesma alguma coisa que macula a sua inocência primitiva e se opõe à união com Deus, experimenta uma aflição incomparável. Bem, e por fim, a nossa ajuda às almas do purgatório. Como dizia, lá no purgatório não há merecimento. Acabou. O merecimento se dá enquanto estamos na Terra. Elas não podem fazer nada por si mesmas. Aqui na Terra, sim, é o tempo de merecimento. Aqui nós nos purificamos. E aqui nós podemos merecer diante de Deus com as nossas boas obras, com a nossa oração, com a nossa caridade, com o nosso apostolado. E por essa bondade maravilhosa de Deus, que é a comunhão dos santos, nós podemos ajudá-las com a nossa oração e com a nossa penitência. É isso que nós podemos fazer, merecer por elas. Como? O melhor modo de rezar pelas almas do purgatório é oferecer a missa.
que é o oferecimento de Cristo e, portanto, a mais perfeita de todas as oferendas. A missa oferecida pelas almas do purgatório as liberta e as manda ao céu. Depois, os nossos sacrifícios e sofrimentos cotidianos. O terço, grande oração, né? Que leva as almas para o céu. As indulgências que nós podemos ganhar agora, né? E quando se vai visitar os defuntos no cemitério, quando se reza o terço em família, quando se faz oração diante de Jesus sacramentado. Bem, e por fim, a oração geral. Vamos pedir a Nossa Senhora, né, que essa grande verdade penetre na nossa alma, que sintamos a alegria de saber que nós não estamos sós e, ao mesmo tempo, essa bonita responsabilidade de ajudar-nos uns aos outros. Que bom seria, e será, e irá acontecer, que no céu muita gente que nós não conhecemos virá agradecer-nos pelo nosso esforço, pela nossa luta e pela nossa oração por eles. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.